Atualmente, uma cota do fundo imobiliário GALG11 está custando menos de R$10 e no mês de janeiro ele pagou 8 centavos de dividendos por cota. Já o fundo imobiliário HGLG11 está custando atualmente mais de R$150 e somente no mês de janeiro ele pagou R$1,10 de dividendos por cota aos seus investidores. Mas aí fica a dúvida, qual é o melhor para investir em 2024? Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Richard e antes de mais nada gostaria de dizer que não existe um melhor fundo imobiliário, você tem que analisar, fulano. Só estudando e analisando cada fundo você vai ter uma base de comparação e poder ter mais clareza na sua decisão. Mas fica tranquilo e acompanhe o vídeo até o final porque hoje eu vou fazer uma análise geral desses dois fundos imobiliários, valeu? Antes de começar, queria saber se você já investe em fundos imobiliários. Se ainda não, me conta aí por quê. E se já investe, gostaria de saber se você tem na sua carteira ou está de olho no GALG11 e HGLG11. Escreve tudo aqui embaixo nos comentários, beleza? Então bora lá! A comparação de hoje, pessoal, vai ser muito justa, porque não vamos comparar banana com laranja, por exemplo. Os dois fundos imobiliários são do mesmo tipo e segmento. Tanto o GALG11 quanto o HGLG11 são fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles que têm imóveis físicos no seu portfólio, e os dois também são do segmento de logística. Sabe aqueles galpões grandes e cheios de caminhões carregando e descarregando produtos e mercadorias? Então, é esse tipo de imóvel que os dois fundos imobiliários têm. Esse tipo de fundo imobiliário basicamente ganha dinheiro alugando os galpões para grandes empresas e, por lei, tem que distribuir pelo menos 95% dos lucros para os seus investidores. Essa distribuição de quase todo o lucro do fundo é que são os dividendos que nós tanto gostamos. Vamos começar então com o GALG11, que é o mais barato dos dois, com a cota girando em torno de R$9. Seu dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,91%, estando acima da média na comparação com outros fundos do mesmo tipo. O preço sobre valor patrimonial é de 0,92, indicando que o GALG11 está sendo negociado com 8% de desconto, e a sua liquidez diária, ou seja, a facilidade para você resgatar seu dinheiro de volta em caso de venda, é de 3,10 milhões de reais. O tipo de gestão é ativa, que é aquela em que os gestores têm maior liberdade de atuar nos ativos do portfólio para buscar uma maior rentabilidade para o fundo e, consequentemente, para você investidor também. A vacância está zerada, ou seja, todos os imóveis do GALG11 estão alugados e o valor patrimonial é de 571,71 milhões de reais. Isso, a grosso modo, quer dizer que se o GALG11 vender todos os seus imóveis e ativos, esse seria o valor que ele receberia. Falando agora sobre o número de imóveis, o GALG11 tem 5 galpões logísticos espalhados em 4 estados brasileiros, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em São Paulo, 1 em Pernambuco e 1 na Bahia. E como não poderia faltar, vamos dar uma olhada no histórico de dividendos. O principal objetivo de se investir em fundos imobiliários é a renda passiva recorrente. E como podemos notar, nos últimos 5 anos o GALG11 não falhou em nenhum mês o pagamento de dividendos. Agora vamos para o fundo imobiliário HGLG11, que a cota está sendo negociada por aproximadamente R$163, R$164. Seu dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,29%, estando um pouquinho abaixo da média na comparação com outros fundos do mesmo tipo. O preço sobre valor patrimonial é de 1,04, indicando que ele está sendo negociado acima do que ele realmente vale, já que o preço justo seria o PVP em 1, e a sua liquidez diária é excelente, 12,85 milhões de reais. O tipo de gestão também é ativa, 8,30% dos seus imóveis não estão alugados atualmente e o seu valor patrimonial é um dos maiores entre todos os fundos imobiliários da bolsa, 5,35 bilhões de reais. Agora, com relação ao número de imóveis, o HGLG11 tem 24 galpões logísticos espalhados pelo Brasil, são 15 no estado de São Paulo, que é onde a maioria das coisas acontecem no país, 4 em Minas, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro
Janeiro e um galpão logístico em Santa Catarina. Que beleza, não? O número de imóveis é bastante interessante, mas e os dividendos? Será que tem bom histórico? Olhando aqui neste gráfico de barras, onde cada barra representa um mês do ano, podemos ver que o HGLG11 nos últimos 5 anos também não falhou no pagamento de dividendos. Tá vendo como é bom analisar? Com todos esses dados, fica muito mais fácil ver se estamos diante de uma oportunidade e podemos ter muito mais clareza na tomada de decisão. Então, comparando um com o outro, podemos ver que os dividendos pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da cota é maior no GALG11. Ele também está sendo negociado abaixo do que realmente vale. No quesito liquidez, o ponto vai para o HGLG11 com uma liquidez diária 4 vezes maior. Como nenhum dos dois tem gestão passiva, o ponto aqui vai para os dois. Na vacância eu procuro no máximo 10%, então os dois passam aqui, mas vou colocar o ponto para o GALG11 já que a vacância está zerada. No valor patrimonial, o HGLG11 deu uma surra, com patrimônio quase 10 vezes maior. Na quantidade de imóveis também vai ponto para o HGLG11, com muito mais galpões espalhados pelo Brasil. E por fim, nenhum dos dois falhou no pagamento mensal de dividendos, portanto ponto para os dois. Somando aqui tivemos um empate técnico, 5 pontos para cada um dos fundos imobiliários. E agora, fulano, tá vendo como temos sempre que estudar? O que você faria nessa situação? Se tivesse que escolher só um, qual deles você colocaria na sua carteira? Faz o seguinte, vamos fazer uma votação antes de você conhecer a minha opinião. Pausa o vídeo agora e comenta assim: eu voto no GALG11, ou então voto no HGLG11, mas tem que ser antes de eu desempatar a parada, hein? Já votou? Então beleza, agora vou dar a minha opinião. Quando acontece esse tipo de empate e eu tenho que escolher entre um ou outro, a primeira coisa que eu faço é buscar mais informações no RI do fundo. Para quem ainda não sabe, o RI é o site de relações com investidores e todo fundo imobiliário tem o seu. Inclusive, as ações de empresas também têm. E lá você vai encontrar tudo o que precisa para tomar uma decisão. Vai lá no Google e digita GALG11RI ou HGLG11RI que você vai encontrar o site, beleza? Então, analisando as informações no RI de cada fundo, eu vi que o HGLG é muito mais antigo que o GALG e tem um histórico bem mais consistente para analisar. Também vi que o HGLG11 dificilmente é negociado por menos do que ele realmente vale, ou seja, PVP menor que 1. Então eu não espero comprar um fundo de altíssima qualidade com 24 imóveis como o HGLG11 com desconto ou muito desconto. Outra coisa que eu percebi agora no RI do GALG11 é que além de ele ter apenas 5 imóveis, que por si só já é um pouco arriscado, 2 desses 5 imóveis estão alugados para um único inquilino, que é a empresa BRF, ou Brasil Foods. Todo mundo sabe que ela é uma baita potência, mas se por acaso ela desocupar ou não renovar o contrato, pode gerar um grande impacto, já que os 2 imóveis que ela aluga representam 57% das receitas do fundo. Com base em tudo isso, lembrando que não é recomendação de investimento, eu desempataria a favor do HGLG11. Com esse desfecho, gostaria também de compartilhar 2 informações importantes sobre o futuro desses 2 fundos. Primeiro, sobre o HGLG11, recentemente sua gestão foi comprada pela Pátria Investimentos. Então toda aquela gestão maravilhosa feita pela Credit Suisse agora é da Pátria. Por enquanto eles garantiram que não vão mudar a equipe de gestão. Continua a mesma de sempre, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E sobre o GALG11, a novidade é que ele pode virar GARI11 e não focar apenas em galpões logísticos, mas também em imóveis de renda urbana, virando um fundo imobiliário híbrido. Se isso realmente acontecer, pode minimizar muito o risco do fundo e também fazer ele crescer. O recado de hoje foi esse, grande abraço e até o próximo vídeo.